Ele poderia estar cantando em inglês para milhões na Europa, poderia ter virado estrela internacional, mas ele abriu mão de tudo isso, por nós, e quase ninguém sabe dessa história. Antes de ser o rei, Roberto Carlos foi humilhado. Jovem, cheio de sonhos e com uma voz que o Brasil ainda não conhecia, ele bateu na porta das maiores gravadoras do país. A Copacabana disse não, a Continental disse não, a Odeon disse não. 3 portas fechadas na cara de um menino que veio do interior do Espírito Santo, com uma perna amputada e um violão na mão. Mas ele não desistiu, e o que aconteceu depois mudou a história da música brasileira. Em 1968 chegou o momento que ninguém esperava. Roberto Carlos foi para a Itália representar o Brasil no Festival de Sanremo, o maior festival de música da Europa naquela época. O mesmo palco que consagrou nomes que o mundo inteiro conhece. E ele venceu. De repente, o menino rejeitado pelas gravadoras brasileiras era o nome mais quente da Europa. Gravadoras internacionais queriam assinar contrato, produtores americanos mandaram proposta, o mundo inteiro estava de olho nele. O caminho para se tornar maior do que qualquer cantor latino estava aberto. Era só dar um passo. E foi aí que Roberto Carlos fez algo que ninguém esperava. Ele voltou. Não ficou na Europa, não gravou em inglês para conquistar os Estados Unidos, não trocou o Brasil pela fama internacional. Enquanto outros artistas da época corriam para fora do país atrás de contratos milionários, ele olhou para o Brasil e disse: "É aqui que eu quero estar." Por quê? Porque Roberto Carlos sempre entendeu uma coisa que muita gente esquece. De nada adianta conquistar o mundo inteiro se você perde a sua essência no caminho. Ele queria cantar em português, para seu povo, para sua gente. E essa decisão custou muito. Custou propostas milionárias, custou contratos internacionais, custou uma fama que poucos brasileiros chegaram perto de ter. Ele abriu mão de tudo isso, por nós. E então Roberto Carlos começou a construir algo muito maior do que qualquer contrato internacional poderia oferecer. Em 1974, a TV Globo exibiu seu primeiro especial de fim de ano. A audiência foi impressionante e desde aquela noite o Brasil tem um ritual. Todo fim de ano, não importa o que esteja acontecendo no país, não importa a crise, não importa a dor, o Brasil para assistir Roberto Carlos. Pais que assistiram com seus filhos, filhos que agora assistem com seus netos. Mais de 50 anos de um encontro que nenhum contrato europeu poderia ter criado. Isso não se compra, isso não se assina em papel. Isso é legado. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo escolhendo o Brasil, mesmo cantando em português, mesmo recusando a fama internacional, o mundo veio até ele. Mais de 100 milhões de discos vendidos no mundo inteiro, Grammy em 1988, Grammys latinos, fã-clube que é um dos maiores do mundo. Roberto Carlos não foi buscar o mundo veio buscar Roberto Carlos. Porque quando você é fiel ao que você é, quando você serve de verdade às pessoas que te amam, o universo conspira a seu favor. Ele não precisou abandonar o Brasil para conquistar o planeta. Ele ficou aqui, e o planeta rendeu homenagem. Da próxima vez que você assistir ao especial de fim de ano e sentir aquele calor no peito, lembra dessa história. Aquele homem no palco poderia estar em outro lugar, poderia estar cantando em outro idioma, para outro povo, mas ele escolheu estar ali, com você. Isso é o que faz um rei. Mas antes de falar do rei, preciso te contar sobre o homem. Porque Roberto Carlos não chegou ao topo sem pagar um preço altíssimo. Aos 6 anos de idade, um acidente ferroviário mudou sua vida para sempre. A perna direita precisou ser amputada. Um menino do interior do Espírito Santo, pobre, com uma deficiência física, sonhando em ser cantor numa época que isso parecia impossível. Pensa no peso disso. Enquanto outras crianças corriam e brincavam, ele aprendia a andar diferente, aprendia a se equilibrar,
Aprendia a não deixar que o mundo definisse o que ele poderia ou não poderia ser. E foi dessa dor que nasceu a voz. Não é por acaso que Roberto Carlos canta sobre superação, sobre amor, sobre fé com tanta verdade. Ele não leu sobre isso em livro, ele viveu. A perna que ele perdeu virou combustível, a dor que ele sentiu virou música, e a música virou consolo para milhões de pessoas que também carregavam suas próprias dores. É isso que separa um artista de um rei. Um artista entretém, um rei transforma. E se a carreira de Roberto Carlos já seria suficiente para uma vida inteira, a história pessoal dele é ainda mais poderosa. Em 1991, ele conheceu Maria Rita, uma pedagoga simples, longe dos holofotes, longe da fama. E Roberto Carlos, o homem mais famoso do Brasil, apaixonou-se de um jeito que o mundo raramente vê. Em 1996, eles se casaram e pela primeira vez em muito tempo, o rei parecia completo. Mas em 1998, o destino bateu na porta mais uma vez. Maria Rita foi diagnosticada com câncer. E sabe o que Roberto Carlos fez? Ele parou. O maior cantor do Brasil, com shows marcados, com compromissos milionários, com uma agenda que qualquer artista sonharia ter, ele parou tudo para ficar ao lado dela. Por um ano inteiro, Roberto Carlos abriu mão da carreira para cuidar da mulher que amava, sem câmera, sem holofote, sem plateia. Só ele e ela. Maria Rita faleceu em 1999, aos 38 anos, e o Brasil inteiro chorou junto com ele. Porque naquele momento, o país entendeu que por trás do rei existia um homem que amava de verdade, que sofria de verdade, que escolhia as pessoas antes da fama. Sempre. Hoje, Roberto Carlos tem mais de 80 anos, mais de 60 anos de carreira, mais de 100 milhões de discos vendidos, especiais que pararam gerações inteiras. Mas sabe o que é o verdadeiro legado dele? Não são os discos, não são os prêmios, não são os recordes. É o pai que colocou o filho no colo quando o especial tocava na TV. É a avó que fechou os olhos e lembrou do primeiro amor quando ouviu Detalhes. É o caminhoneiro que dirigiu a noite inteira com Roberto Carlos no rádio e sentiu que não estava sozinho. É você agora ouvindo essa história e sentindo aquele calor no peito que só a música do rei consegue despertar. Roberto Carlos não é só um cantor. Ele é uma memória afetiva de um país inteiro. E toda vez que ele sobe num palco, com mais de 80 anos, com aquele sorriso e aquela voz, ele está cumprindo uma promessa silenciosa que fez ao Brasil lá em 1968, quando recusou o mundo para ficar com a gente. Isso é o que faz um rei. Não é a coroa, é a fidelidade. Se essa história te tocou, faz uma coisa por mim. Manda esse vídeo para alguém que cresceu ouvindo Roberto Carlos, para sua mãe, para seu pai, para aquela pessoa especial que sempre coloca o especial de fim de ano, porque essa história merece ser contada. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve agora. Toda semana a gente traz histórias como essa, histórias que a mídia não conta, sobre os artistas que moldaram o Brasil. Até o próximo vídeo, e obrigado por estar aqui.